primeiramente, eu quero agradecer a Deus por aqui estar. Eu quero agradecer o irmão Flávio, da tua esposa, o irmão Diego, também a esposa dele ali. E as duas irmãs que eu não lembro o nome, mas se for em casa e depois também eu faço toda essa história. Eu vou fazer um resumo do resumo, porque se eu começar desde o começo vai ser bem longo. Eu vim pra cá, eu era da quadrangular e acabei me desviando porque olhei para o homem e me desiludi, voltei tudo que eu era antigamente, só para coisa errada, fazia coisa errada. E fui só piorando, falei com minha esposa, agora vamos sair daqui, vamos embora para o Joinville. Tem um colega meu que já mora aqui há muito tempo e cheguei aqui achando que ia melhorar, comecei a trabalhar numa empresa do diabo, é tão sujo, que as primeiras amizades que ele me colocou foi tudo errado de novo. Só piorei, me afundei. Conheci a igreja catedral, fui para lá, me sentia bem, mas não era a mesma coisa, mas acabei me sentindo bem. Aconteceu o que aconteceu de novo, piorei. Aí começou a me dar depressão, ansiedade, comecei a tomar remédio, não aguentava mais. Olha o tanto de remédio que eu tomava. Já tentei matar um monte de vezes, minha mulher pegou uma faca no pescoço, ela pegou a faca no pescoço e não cortou o meu pescoço, nem cortou a mão dela. Aí o que eu fazia? Para não contentar, eu pegava o remédio, só tarja preta, colocava muito comprimido, colocava na boca, tomava cerveja e dava certificado. Cocaína para cima e para baixo, e na hora que batia a loucura, chegou uma hora que eu aguentei mais. Fui pedir ajuda, porque sozinho a gente não consegue. Foi onde eu pedi ajuda a primeira vez do Flávio. Pedi a primeira vez, segunda, ele achou até que era casinha para ele. Mas depois ele casar, conversou comigo, esse irmão horário, melhorei, eu vim para a igreja. Quando eu cheguei no primeiro dia, por isso que a glória da segunda casa é maior que da primeira. E começou um louvor aqui, eu senti, foi a primeira vez quando eu entrei lá no quadrangular, quando Deus mudou a primeira vez na minha vida. Mas aí foi indo, quando chegou em dezembro eu tinha que voltar para a empresa. Eu trabalhava, eu não queria voltar. Falei, se eu voltar, eu não vou conseguir ficar aqui. E foi então que eu voltei para Tupi e foi de ser. Voltei, comecei a usar de novo, beber de novo. Falei, não, essa vida não é para mim, aí chamei o pastor. Aí o pastor na minha hora falou, não, pode vir aqui na igreja que a gente vai conversar. Cheguei para ele, falei assim, eu vou pedir a conta do serviço, porque não tem que reclamar, o serviço ganhava bem. Falei, mas vou pedir conta, porque é melhor eu estar com Jesus do que estar no emprego bem e me afundar mais ainda. Aí o pastor falou, não, pode vir. Comecei com o monte, que é o que eu mais gosto. Aí Deus começou a transformar tudo. Aí esse dia eu comecei a conversar comigo mesmo. Depois comecei a ir no monte de novo. Aí eu falei, não, estou ficando louco. Estou conversando comigo mesmo. Aí eu comecei a perguntar para Deus o que estava acontecendo comigo, por que eu tinha me desviado da igreja, por que eu tinha me afastado. Aí eu falei, porque aqui eu estava me sentindo bem, por que eu saí daqui? Aí 2 vezes eu saí por causa do homem, mas e daqui por que eu saí? Aí ele falou para mim, você não saiu por causa do homem, você saiu porque pensou tudo. E ninguém sai da igreja por causa do homem. Quem está na igreja sai da igreja por causa do homem, porque nunca tem dentro da igreja por causa de Cristo. E Cristo, não tem nem para a igreja, por causa de Cristo não sai da igreja. E daí eu comecei a chorar, daí eu comecei a perguntar, mas e a depressão na minha vida? Daí foi para você aprender. Aí eu falei, mas aprendeu o que com a depressão? O diabo só aumentar na minha cabeça, só fazer minha cabeça, para você aprender. Aí eu comecei a perguntar por quê. Aí eu faço uma pergunta para você. Quando a gente aceita Deus aqui ou aqui? Aí eu fiquei sempre sério. Primeiro a gente aceita aqui na mente, porque o diabo ele vem na primeira vez na mente. E se a gente tem Jesus na mente, automático ele vem para dentro do nosso coração. Aí eu comecei a chorar, fui abrir meu celular, não sei se aqui já viu, estava lá daquela senhora de 88 anos, lá dos Estados Unidos, que tem Alzheimer. A filha dela pergunta tudo da vida dela para ela, pergunta a comida que ela mais gosta, ela nunca sabe, mas quando chegou na frente perguntou assim, mas e quem é Jesus na tua vida? Na mesma hora ela só falou, Jesus é minha paixão, ele vai vir para me buscar. Para quem tem Alzheimer, é uma doença que não tem cura, é uma doença que acaba, a pessoa não consegue lembrar de nada. Então hoje eu quero dizer para você, não importa o tamanho do seu gigante que está acompanhando hoje, se você entregar tudo para Deus, pode ter certeza, não é para o homem, não é olhar para o homem, mas se você entregar para Jesus e buscar Ele de todo o seu coração, não existe problema que não possa resolver. Falando dessa oportunidade. Glória a Deus. Essas palmas para Jesus, você pode fazer agora. Aí, com o testemunho,
O nosso irmão Wander, vocês viram o tanto de remédio que ele tomava, como ele mesmo falou, né? Então, para vocês, ele tomava remédio para dormir, para acordar, para comer, para deitar, para espreguiçar, para tudo quanto é tipo de remédio, ele tinha nessa mochila. E como ele falou, foi o diácono Diogo, mais 3 irmãs com a minha esposa, na casa dele, a gente foi lá, orou, e daí hoje salvamos uma alma, ganhamos uma alma. E esse é o papel de cada um aqui. Ir atrás, buscar aquele que está desviado, aquele que está lá fora, fazendo o seu papel. E a gente não estava nem congregando em igreja nenhuma. Nós estávamos lá na rua e mesmo assim a gente não deixou de fazer a obra. E eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua família, está hoje aqui na casa de Deus, na presença do Senhor. Quem conhece a esposa dele também está ali no ciclo de oração, mulher de Deus também. Então aí para vocês verem o que Deus faz. Deus busca um, mas traz a família por completo. Amém? Já dando sequência nos louvores.